Nós buscamos a alma quando aspiramos por um nível superior, porque a alma é o nosso passo seguinte, a partir do momento que já estamos formando uma personalidade, integrando esta personalidade, tendo uma mente que possa estar ativa, integrada com o corpo emocional, com a ação física. Então, quando esta personalidade ela está amadurecendo e se integrando, chega o momento de nós nos unirmos ao núcleo seguinte, que está além da personalidade. Então, quando começamos a transcender o nível humano, ou quando começamos a receber um chamado para essa transcendência, nós estamos, direta ou indiretamente, buscando esse contato com a alma. Estamos sendo chamados pela alma. Agora a alma evolui. A nossa alma, ela não é perfeita em si. Ela tem dentro dela uma chama, simbolicamente falando, que é um fogo elétrico, é uma energia que vem do espírito. Então, dentro da alma, em essência, ela guarda um padrão de perfeição. Mas a alma tem que evoluir. A alma vem evoluindo desde que ela foi criada, porque enquanto estávamos como consciência, fazendo experiências, fazendo a nossa escola no reino animal, porque nós passamos pelo reino animal antes de chegar no reino humano. Então, enquanto estávamos no reino animal, nós não tínhamos a alma individual como instrumento. Nós fazíamos parte de uma consciência coletiva, da espécie, do reino. E é quando a mônada, ou quando nós, como espíritos, como consciência, vamos sair do reino animal e entrar no reino humano, que a alma é formada. Então, quando a alma surge, é como um pequeno botão, uma flor que está nascendo. Então, esta alma vai ainda crescer, desabrochar e, a uma certa altura, ser absorvida num nível superior. Então, a alma vai evoluindo e, a uma certa altura, é tocada pelo espírito, é tocada pela mônada. E é aqui o ponto que nos interessa. Porque antes da alma ser realmente tocada pela mônada, despertada para essa existência num nível ainda mais profundo do que o dela, a alma está muito interessada nas coisas aqui fora, da vida humana, das realizações humanas. Então é como se a alma estivesse num sono, sonhando. E cada sonho da alma é uma encarnação dela aqui. No começo, é um sonho muito inconsciente, que ela vai sendo levada pelas forças de atração, pela vida material, pelas forças kármicas, pelas energias de raio às quais ela pertence, e esses raios vêm à manifestação e impulsionam a alma para a vida material. Então a alma mergulha na vida material como um sonho, como um sono. E dentro desse processo, a alma vai aprendendo, vai amadurecendo, vai desabrochando, e a uma certa altura ela recebe esse toque do espírito, esse toque da mônada, que é o nosso ser no nível ainda mais interno. E o ponto é que, quando a alma é tocada realmente pelo espírito, aí ela não quer outra coisa. Quando a alma recebe esse toque da mônada, ela desperta para uma realidade maior, muito maior do que ela. Ela desperta para uma existência como se fosse um oceano de uma energia transcendente. Então a alma desperta para um amor que ela nunca conheceu lá no nível dela, que é muito mais amplo do que o nosso nível humano. Ela desperta para uma energia de poder, de vontade, de propósito, que ela antes não conhecia, conhecia apenas indiretamente. Ela ia sendo atraída por aquilo, mas ela ainda não tinha sido tocada realmente por essas energias. E ela desperta para uma atividade que está intimamente ligada à razão dela existir, ao propósito dela existir. Então,
este momento é um despertar da alma que é muito importante. E isso se projeta na vida externa. Porque quando a alma recebe este toque do Espírito, e ela aspira, então, a partir daí, profundamente se unir a isso que ela conheceu num flash, que ela conheceu neste toque, a partir desse toque, a alma vai começar a buscar, a aspirar por isso. Então começa um processo que se reflete na vida humana, porque os nossos níveis humanos vão sendo atraídos para isso. A energia que a alma vai gerando nessa busca de se unir a esse estado que ela conheceu por momentos, esta busca vai gerando uma energia, vai atraindo a personalidade também nessa direção. Então, quando a nossa alma entra nesse processo, nós começamos a entrar num estado de insatisfação com as coisas humanas, as realizações humanas, as experiências humanas, a busca de conforto, tudo isso que é a busca material, que é a busca humana, vai deixando de suprir, vai deixando de ter sentido para nós, e nós começamos então a buscar algo que nós não sabemos exatamente o que é. E não sabemos porque essa busca não é nossa. Esta busca não é nossa humanamente. Esta é uma busca da alma. Então é a nossa alma que está apaixonada pelo Espírito. A nossa alma está buscando se entregar, está buscando se unir a um amor que é muito maior do que ela, a um poder que é muito maior do que ela, e que ela sabe que existe porque ela experimentou aquilo, ela foi tocada por aquilo, e aquele toque a atrai, aquele toque faz com que ela se mova naquela direção. E aí nós vamos ter um processo de união, um processo de elevação do ser, que vai durar algumas encarnações, ou vai durar um ciclo dentro do que é a vida da alma. E esta busca de entrega inteira, essa busca de uma entrega total da alma, porque a alma que tem essa busca, a personalidade não tem. É bom nós sabermos disso. Quando nós estamos com a mente, com o emocional, dizendo que nós queremos nos integrar totalmente, nós queremos nos dedicar totalmente à vida interior, nós estamos dizendo isto em parte. A personalidade não diz isso totalmente. Porque a personalidade vai sendo atraída pela alma, essa atração vai ficando forte na medida que o processo vai se intensificando. Então, a personalidade vê que não tem jeito, que ela vai ter que ir por esta via, porque a alma está atraindo muito intensamente. Então, a personalidade diz que quer seguir nessa direção. E ela começa a fazer um movimento nessa direção, mas na tentativa de manter aquilo que para ela é mais precioso. Então, a personalidade não se entrega totalmente. Isso é bom nós sabermos. Ela diz que faz. Ela diz que faz, mas na hora que tem que realmente fazer, ela não faz. Ela tem um manejo de forças no nível humano que, na maioria das vezes, nos engana. E nós ficamos iludidos pensando que estamos entregues e não estamos. Porque quem se entrega realmente é a alma. É a alma que, tocada pela mônada, pelo espírito, começa a aspirar, começa a buscar ardentemente esse espírito. E isso vai acontecer com cada alma de uma maneira diferente, porque depende do temperamento da alma, depende da energia da alma, da energia de raio que está qualificando a alma naquele ciclo. Então as almas não são todas iguais, os processos não são iguais, e cada vez que uma alma é tocada pelo Espírito, ou cada vez que a alma está diante de Deus, em outras palavras, aquilo acontece de uma maneira única, como se a alma fosse a única filha daquele Criador.
Então, é um amor total que ela de repente conhece e que ela não consegue se sustentar naquilo porque é uma voltagem muito grande. Então, ela é tocada por aquele amor e depois ela não se mantém naquilo e ela começa a busca. Então, é a alma que se entrega. E a personalidade vai sendo atraída por essa busca da alma. E neste processo de atração, a uma certa altura, já bem mais avançada do processo, aí a personalidade é absorvida. A vontade da personalidade, a vontade humana, é absorvida numa vontade maior. Então, esse é um processo mais maduro, porque a alma também já está sendo absorvida dentro do campo de consciência do espírito. É um passo mais avançado. No processo, a personalidade vai sendo puxada, às vezes, pelos cabelos. A personalidade faz tudo para não ir, faz tudo para dizer que está indo e não vai, porque a personalidade gosta de se acomodar. Ela gosta de ter segurança nos planos materiais. Ela gosta de fazer o que ela gosta. Ela não se aventura por situações inusitadas. Ela quer se acomodar. Então, precisa que a alma esteja sempre atraindo a personalidade e levando a personalidade para um ponto seguinte. Isso é tarefa da alma. É uma tarefa de Hércules. Nós temos os 12 trabalhos de Hércules que simbolizam esse trajeto, desde que a alma desperta até quando a alma vai se integrar num nível superior. Então, são 12 trabalhos de Hércules que se repetem encarnação após encarnação. Então, vejam como a personalidade é renitente, como nós, humanamente, somos duros, como nós somos resistentes e como nós somos cegos, porque existe um nível superior nos atraindo e nós ficamos voltando as nossas costas para isso. Nós ficamos interessados na vida humana, que é obscura diante da luz que está nos aguardando. Mas a alma persiste, porque aquilo que tocou a alma é uma energia muito poderosa. A energia da mônada, a energia do espírito, é algo muito poderoso. É dentro do nosso ser a energia de poder com voltagem maior. Então, este poder, esta vontade do espírito, ela vai atraindo a alma e a alma vai atraindo, então, a personalidade. E nós vamos de todo jeito, encarnação após encarnação, vamos caminhando até que, a uma certa altura, deixamos de existir como pessoa humana. Isto não é algo que acontece de imediato. Em geral, quando nós entramos neste caminho, o nosso ego já quer se fazer de alma. Então, quando ele vê que está sendo atraído pela alma, quer logo se fazer de evoluído. Então, o ego começa a representar o papel de alma. Os movimentos ficam lentos, o rosto fica místico, a pessoa senta curvada, as pessoas dirigem a palavra até ela e ela responde em monossílabos, porque ela é muito evoluída. Quando perguntam de onde ela veio, onde que ela nasceu, ela diz que nasceu no cosmos. Então, é aquela fase que o ego está fazendo o papel, porque esta vida é um teatro, não? Então, o ego está fazendo o papel de alma. Ele está representando o papel da alma. Isso não é a alma. Isto é um ego bastante ardiloso, não? Com boa técnica, que está tentando se manter na direção. Porque o ego vai sendo formado e ele quer ficar à frente de tudo. E no começo é assim mesmo, mas depois tem que deixar de ser. Ele tem que ceder o espaço para a alma. E é aí que as coisas começam a entrar em conflito. Mas a alma, sendo tocada pelo espírito, ela começa a aspirar pelo espírito.
E essa busca não para mais, esta busca é incessante. Mesmo que numa encarnação a alma não consiga dar nenhum passo no nível humano, uma personalidade muito resistente, algumas caminham até para trás. A alma persiste, porque a alma foi tocada pelo Espírito. Antes desse toque realmente acontecer, a alma pode se perder. Mas depois que foi tocada, a alma não desiste, porque a energia de poder é persistente. E a alma aprende que ela tem que ser mais persistente do que as forças involutivas que estão atraindo a personalidade em outra direção. Então, tudo isso que é resistência, tudo isso que é jogo do ego humano, tudo isso que é esse teatro da vida humana, está entrelaçado com forças que se opõem ao movimento da alma, que são as forças involutivas. Isso está inserido na vida humana. Isso está de braços dados com a vida humana. Isso faz parte da estrutura da nossa civilização. Faz parte da estrutura da nossa sociedade. Se nós tirarmos as forças involutivas da nossa sociedade, ela desmorona, porque ela está baseada no jogo dessas forças, principalmente. Então, a alma tem que lidar com isso. A alma que estava dentro disso antes, sem se dar conta, porque ela estava num sono, num sonho, de repente ela vai ter que lidar com monstros que ela mesma alimentou, num certo sentido. Então, a alma tem essa energia de poder extremamente persistente. E é esta energia de poder que faz com que a alma permaneça na busca, com que ela persista, apesar do jogo humano, apesar da oposição das forças humanas. Então, quando nós despertamos para isso, quando a mente já está permeada pela alma num grau que ela pode aceitar que a alma existe, que o ego existe e que a vontade humana tem que se render à vontade da alma, que ele tem que transcender o livre-arbítrio, em outras palavras, quando a mente já chegou nesse ponto, então já é um bom momento para nós conscientemente deixarmos de alimentar o jogo do ego, deixarmos de alimentar o jogo das forças humanas, porque nós já estamos começando a ver as coisas de fora, nós já estamos começando a perceber a presença das energias da alma e a atividade, o jogo das forças humanas. Então, esta aspiração contínua da alma vai levando, a uma certa altura, a personalidade a se imbuir desta aspiração. Então, a personalidade vai também aspirando. Mesmo que uma outra parte dela resista, uma parte maior, uma proporção maior, vai mantendo esta aspiração. E ela vai aspirando porque a alma está aspirando. Então, é um movimento que vai se unificando no ser. E esta aspiração, a uma certa altura, vai se tornando real, porque é a alma que vai imbuindo a personalidade daquilo. Então, ainda que tenha o jogo do ego, ainda que tenha o jogo humano, o ego pode até fabricar experiências místicas. Mas, enquanto tem esse jogo humano, a alma já vai penetrando este campo da mente, vai penetrando a personalidade e um movimento real vai existindo ali. Então, tem momentos que a personalidade está embebida pela graça. Então, ela está realmente vivendo algo que é a alma que está projetando ali. Ela está vivendo algo da alma. E hoje, isto é muito mais possível do que antes. Porque neste período de transição que estamos vivendo, aquilo que separa um nível de consciência do outro vai se alargando. Então, os níveis de consciência nossos, individuais, do ser, e os níveis de consciência planetários vão se comunicando muito mais.
Então, esta permeação maior dos níveis de consciência, esse maior contato de um nível de consciência com um outro, permite que as almas se aproximem muito mais. Então, nós podemos ser mais agraciados ou agraciados numa voltagem maior do que antes era possível. Existe menos resistência, num certo sentido. Mas esta aspiração, então, que vai nos permeando, vai nos levando a nos dedicar, vai nos levando a responder a este chamado de uma dedicação exclusiva para isso que está ali se movendo dentro de nós e que no começo é incompreensível, porque é um processo da alma. Então, na medida que esta busca vai se intensificando, a resposta da alma também vai se intensificando. Então, quanto mais nós nos voltamos para a alma, mais ela responde. E este caminho para esta dedicação exclusiva é o que nós chamamos de vida monástica. Nós vamos sendo chamados para uma vida consagrada. Então, tudo aquilo que é realização humana, que é vida humana, que é desejo humano, ainda que nos atraia, não tem mesmo poder de nos iludir como antes. Então nós podemos atravessar aquela fase de dúvidas, aquela fase que nós somos chamados em várias direções, somos chamados pela alma e somos chamados pelo mundo, e não sabemos onde ficamos. Atravessamos todas essas etapas, mas aquele chamado está lá. Aquela aspiração, ela é verdadeira porque é uma aspiração da alma que está nos imbuindo desta capacidade persistente de nos voltarmos para o alto. Então, esta busca de nos dedicarmos integralmente a algo, essa busca de nos consagrarmos, ela nasce da alma e se projeta em nós. E a uma certa altura é algo que nós não podemos mais dizer não. É algo que se tornou em nós tão intenso que nós temos que ir nessa direção de toda maneira, porque é um chamado que estamos recebendo e que não temos como negar. Então, isto é o que nós chamamos a vida monástica. É uma vida em que se busca uma dedicação integral para a vida do espírito, para a vida evolutiva, para Deus, para a vida cósmica, independentemente do nome que possamos dar a isso. Então, na vida monástica, nós estamos conscientemente nos colocando nesta busca. Vamos atravessar etapas, temos um trajeto a percorrer, temos votos internos a amadurecer, a consumar, temos estados a superar, mas a busca foi conscientemente assumida. E nós já estamos, nessa fase, imbuídos desta aspiração da alma, num certo grau, que nos faz avançar apesar dos obstáculos. Na verdade, quando nós entramos nesse estado de dedicação exclusiva, ou de busca de dedicação exclusiva, tudo aquilo que a vida em torno, às vezes a própria vida humana na qual nós estamos inseridos, ela se torna instrumento para nós nos aperfeiçoarmos nessa busca. Então, quando nós chegamos neste grau de amadurecimento, de dentro de nós, na solidão, não para os outros, dentro de nós, na solidão, nós nos voltarmos para nós mesmos e afirmarmos que nós queremos isto acima de tudo. Dizer para os outros não tem valor nenhum desse ponto de vista, porque enquanto estamos falando para os outros que queremos nos dedicar à vida do Espírito, nós estamos fazendo propaganda, querendo dizer para os outros que somos evoluídos. Então, isto é uma conversa interna, em segredo. Então, quando nós dizemos para o nosso ser que nós queremos isto acima de tudo e que sem isto estar encarnado não tem sentido, então aí
tudo aquilo que é a vida humana, que é a vida externa, seja o que for, aquilo se torna instrumento para nós avançarmos. Aquilo se torna um trampolim para nós chegarmos num nível mais alto. Aquilo é instrumento para nós nos aperfeiçoarmos, para nós nos purificarmos e para nós sermos mais pacientes, mais compreensivos, instrumentos mais dóceis da alma, para nós deixarmos de ser arrogantes. Então, a própria vida humana se torna instrumento para isso. Então, o nosso relacionamento com a vida humana, o nosso relacionamento com as outras pessoas, o nosso relacionamento com as situações muda de enfoque. Ainda que externamente seja o mesmo filme, ou seja a mesma novela, ou o mesmo teatro, a nossa atitude ali mudou. Porque antes nós acreditávamos que nós éramos aquele personagem. Agora não. Nós descobrimos que estamos desempenhando um papel, mas nós somos o ator ali. Nós estamos mais conscientes dentro do processo e sabemos que temos um papel a desempenhar dentro daquela trama. Então, é um despertar que vai acontecendo, gradual, mas que, nesta época, está muito intensivo. As nossas almas estão muito mais acesas, muito mais ativas para a vida do espírito. Estão sendo muito mais chamadas para a vida monástica do que no passado. Então, estes votos da vida monástica, esses votos de dedicação exclusiva para a vida evolutiva, esta decisão de nós deixarmos de ser um peso, deixarmos de ser um obstáculo para a luz se manifestar aqui, isto pode acontecer qualquer que seja a situação que nós estejamos. Nós podemos estar num antro, nós podemos estar em meio a pessoas perdidas, e ali nós despertarmos. E naquele despertar, nós vamos começar a elevar a nossa vida humana e elevar aqueles que estão em torno de nós, aqueles que quiserem seguir esses passos. E isso acontece na medida que nós caminhamos, porque cada passo que nós damos, nós abrimos espaço para os outros que nos seguem caminharem também. Se nós ficamos parados, tem uma fila de seres que estão atrás de nós que ficam aguardando que nós possamos dar os passos que temos que dar. É uma fila kármica, é uma teia kármica, é uma teia que é tecida ao longo de várias encarnações. Quando nós puxamos o nó de uma rede, a rede inteira vem junta. Então é assim, nós somos unos, nós somos um com a humanidade. E esta vida monástica, então, é este processo de dedicação exclusiva, esta capacidade, o desenvolvimento desta capacidade de nós estarmos totalmente enfocados, totalmente dedicados a uma meta única, superior à meta do ser, que é a razão de nós estarmos encarnados. Então, neste processo monástico, nós vamos nos consagrando, a vida vai se consagrando, nós vamos nos tornando mensageiros, intermediários de vibrações, de energias dos mundos superiores. Então as energias da alma, as energias da mônada, as energias espirituais vão se expandindo em nós e vão começando a irradiar pelo nosso ser. Nós vamos nos tornando uma presença espiritual. Nós vamos nos tornando uma presença curativa. Vamos nos tornando uma presença que vai elevando, vai transmutando o ambiente, vai transmutando a aura na qual nós estamos presentes, e aquilo vai elevando a vida, vai tornando a vida sagrada. Então muda totalmente a nossa estada na vida. Vamos descobrindo a nossa vocação na vida, que é servir, que é deixar essas energias fluírem. Então isto vai acontecendo dentro da vida. Então hoje nós podemos nos encontrar nesse estado monástico,
nós podemos nos encontrar diante desta situação de respondermos a este chamado do ser, se nos voltarmos para lá, seja qual for a situação na qual nós estamos. E aí o importante é, dizendo este sim interior, em segredo, dizendo que nós aceitamos ser preenchidos pela alma, nós temos que, na vida externa, estarmos atentos para aquilo que nos leva nessa direção e aquilo que nos tira dessa direção. Porque quando nós dizemos este sim, nós passamos a ser reconhecidos nos planos internos pela hierarquia. A hierarquia nos reconhece como um ponto de luz que se acende nos níveis internos. É um sim que nós dizemos ali. E este reconhecimento da hierarquia vai nos aproximando da aura de um ser, que é o nosso instrutor interno, instrutor da nossa alma, vai nos aproximando deste campo de instrução. E este movimento da alma vai atraindo a personalidade, como nós vimos. E isso vai também despertando a atenção das forças involutivas. Nós começamos a nos tornar melhores instrumentos para as forças involutivas também. Então, nesta fase, nós temos que saber discernir, temos que adestrar o nosso discernimento, afinar a nossa capacidade de discernimento, contar com intuição. Nós temos que ser mais precisos, porque as outras forças vão tentar nos tirar desta decisão. Isto é ponto pacífico. Vocês podem anotar na agenda. Cada vez que vocês aprofundam a decisão, cada vez que vocês aprofundam este sim, vai surgir uma prova cada vez mais sutil para nos tirar deste sim. E, a uma certa altura, esta prova é com boas coisas, porque a prova vai ficando mais sutil. Então, esta prova vem com uma boa desculpa para nos manter numa situação cristalizada, numa boa situação, que não é o passo. Nós deixamos de dar o passo para ficar numa boa situação. Então as provas vão ficando mais sutis. Por isto é importante manter a aspiração. É a aspiração permanente que vai fazer com que nós possamos caminhar. Porque nós vamos ter que lidar com estas provas ao longo do trajeto, como está inclusive indicado nos 12 trabalhos de Hércules. Então, este processo da alma na direção do espírito, é um processo de consagração do ser, é um processo de união, é um processo de nós transcendermos o estado humano. E nós estamos sendo chamados para isso, nós estamos sendo chamados para esses votos internos muito intensamente hoje. E esses votos, este monastério, ele é a aura planetária. Este monastério não é mais um local físico, como foi no passado. Este monastério é hoje um estado de consciência no campo planetário. E Mirnajá alimenta, nutre no nosso ser esse estado. Então, a nossa mônada, o nosso espírito, a alma em nós, vai sendo nutrida por esse estado de dedicação exclusiva, esse estado monástico, por Mirnajá. Mirnajá existe nos planos internos do planeta também como monastério, como estado de consciência. Um estado de consciência onde as etapas futuras da humanidade estão sendo preparadas. Então, num certo sentido, a humanidade futura já existe. A Terra futura já existe, num outro nível de consciência mais interno. E é esse estado monástico, contemplativo, que está construindo isso. Há tempos, este monastério interior,
ele está construindo para nós aquilo que é o nosso passo seguinte. Está construindo a possibilidade de nós avançarmos por meio da dedicação exclusiva, da concentração exclusiva de certas mônadas ali neste processo, neste nível, nesse estado de consciência, que é o monastério interior. Então, em qualquer parte do planeta, em qualquer lugar que nós estejamos, qualquer que seja a nossa situação de vida, se nós despertamos para isso, e podemos despertar de repente, porque a nossa alma está muito adiante do que nós estamos em nível humano, então nós podemos ter uma personalidade aparentemente pequena, mesquinha, apegada, e de repente, por obra da graça, não por ação da graça, aquela personalidade se rasga para a presença do Espírito. E o Espírito se mostra, a luz se mostra ali. Então nós não podemos nos basear pelo que vemos externamente. Nós temos que nos voltar para a luz interna. A luz é que sabe o que tem que fazer em nós. Então, mesmo que aparentemente nós estejamos muito distantes disso, isso não é verdade. Porque não existe distância nesse ponto. Isso está dentro de nós. Então precisa que nós nos voltemos para lá. E se nós fazemos esses votos de entrega total para o ser, a luz se mostra. E este estado monástico, esse monastério interno, essa Mirnajá, que está preenchendo a aura planetária com esta possibilidade de transcendência, em outras palavras, esta linhagem dos contemplativos que vai despertando em nós, esta possibilidade de nós nos unirmos, de nós nos deixarmos elevar para o campo monádico, para o espírito, isto surge, isto emerge, isto está sendo amadurecido como estado da humanidade. E isso está aí para ser trazido para o nível humano também, na medida que nós vamos assumindo esse processo, que nós vamos dizendo não para os jogos de forças humanas e vamos dizendo sim para o espírito, que é um processo de libertação.